Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar 15 graus, manhã maravilhosa aqui em São Paulo, típica de inverno. Temos sol. Eu desejo um excelente pregão a todos, 10 e 19, dia 6 de julho de 2023. Bom, vou começar os trabalhos com o racional do YouTube, falando em compra, 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 buy, buy, buy. Colocarei aqui um gráfico de 1 hora. Então, uma região de compra, 120 e 100. E eu vou explicar as motivações. Eu acredito que durante a gravação busque 120 e 500, por ali. Uns 400 pontos. Então, sempre que eu trouxer esses racionais, né, eu trago antes lá no Telegram, correto? E depois aqui eu explico com maior riqueza de detalhes, digamos assim. Ó, já está quase 120, 300, 120, 500, 120, 600, deve buscar durante a gravação. Nós temos uma LTA, que conecta esse fundo aqui da primeira hora do dia 29, e depois houve um toque no dia 5, também conhecido como ontem. Poxa, professor, mas tem uma simetria em A, aqui que está a pegadinha. Então, teoricamente, a simetria em A vai jogar o preço até 119,730. Então, isso vai retroalimentando a ideia de venda. Então o pessoal vende, vende, vende e vai subindo. E aí muitas vezes o próprio vendedor, o pessoal que opera curto, os scalpers, day traders que operam mais curtinho, começa a comprar, daqui a pouco está 120, 500, 120, 600, como eu comentei no início do racional. Perfeito? Então deve ir de 120, 100 a 120, 600 durante a gravação mesmo. E aí a gente vê qual é o prognóstico após esse movimento materializar. Então fica bem detalhada aqui a LTA. Aqui a gente tem um toque levemente fora da banda, dentro da banda. Mercado volátil. Era para estar subindo uns 1.500 pontos hoje. Só que o exterior está muito pesado. Então, claro, acaba impactando aqui no Brasil. E o mini dólar, eu até comentei que quem está de fora, eu vejo oportunidade nessa região de venda para seguir conosco até o 4.940. Hoje deve testar a região de 4.890, daqui a pouquinho. Tem aqui 4.893, depois tem 4.890 com 500, então logo menos deve testar também essa região. O mercado à vista acabou de abrir. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube, sempre com muita satisfação. Então vamos lá. Perfeito. Primeiro, o comentário do querido amigo Giovano Augusto de Oliveira. Eu tenho uma prima que se chama Giovana de Oliveira. Muito obrigado, professor, pela sua resposta de ontem. Disponha, querido, que eu sempre puder fazer por vocês aqui será feito, sempre com muita boa vontade e atenção. Essa é a nossa ideia, né? Poder caminhar ao lado da pessoa física na Bolsa de Valores. O querido amigo Robson Machado diz o seguinte: olá, professor, quais indicadores para longo prazo que você utiliza para o TradingView? Estou começando a analisar gráficos agora com a ajuda do seu belo trabalho. Muito obrigado, disponha. Eu uso, querido amigo Robson, volume financeiro. Eu uso médias móveis exponenciais de 5 e 21. A de 5 é a verde, a de 21 é a vermelha. E eu uso bandas de Bollinger também, que são essas linhas aqui em azul. Correto? Isso. Bandas de Bollinger, médias e volume. Certo? Simples, objetivo. Ok? E desejo uma ótima jornada a você, tudo de bom a você e família, querido. Alexandre Teixeira, bom dia, obrigado, mestre, abraço, obrigado pelos votos, carinho e amizade. Eduardo Fraga, boa tarde, ótimos negócios. São queridos amigos que sempre fazem questão de passar para dar um alô, professor. E Cabo Frio, boa noite, professor. Pode comentar KRSA3, posso? Antes disso, eu vou fazer um comentário. O Eduardo Almeida pediu para comentar o ativo. Ele me mandou um e-mail. E eu prometi para ele que iria fazer aqui o estudo, eu vou fazer com o maior prazer.
Então, nosso querido amigo Eduardo Almeida, ele pediu a AgroGalaxy. Olha, tem um volume razoável, né? A gente percebe aqui uma quebra. Deixa eu deixar esse gráfico mais limpo possível. Aqui foi a prancha do pirata, né? A gente percebe aqui padrão da alavanca, pico de volume, né? E o ponto que, digamos assim, liberta o ativo seria 6,28. É um provável caso de virada, de turnaround. Então, acho que é uma situação favorável à compra. Né? A gente vê aqui a máxima do dia 20 de junho. Faz um fundo mais alto que o anterior, entre os dias 28 e 29, um arame. Ontem não ratificou 6,19 como ponto rompido acionando o pivô, mas deverá fazê-lo, na minha visão. Maravilha. KRSA 3. Cora Saúde. Também uma ação com uma menor liquidez. De todo modo, tem um fundo mais alto que o anterior. O que eu nunca faria é fazer, por exemplo, uma operação a termo, alavancada em um ativos com as características de Cora, por exemplo, KRSA3. Mas uma posição normal, indicando aqui um provável rompimento de pivô a 1,16, eu acho válido. A minha única restrição eu não estou falando nem de longe que é o caso do nosso amigo, não estou dizendo isso, né? Mas muitas vezes o investidor ele fala, eu vou colocar tudo que eu tenho, eu vou vender meu carro, vou colocar num ativo de R$1 que parece que está inflexionando e tal, e eu vou triplicar. Né? Então, pode até triplicar, pode dobrar sim, mas não fazer termo, exagerar. Um lote comum, por exemplo, quanto que você compra de Vale? Eu tenho, por exemplo, 300 mil na bolsa, eu costumo fazer 10, 15 ativos. Então, sei lá, eu coloco 30 mil, coloco 20 mil em Vale, se eu comprar Petro também. Então, coloco esse mesmo valor em Cora. Agora, qual é a questão? Muitas vezes o ativo de R$1, o investidor fala, vou fazer um all-in, eu vou colocar todo o meu capital nele e vou fazer um termo, aí que está o problema. Né? É assim que... Né? É a mesma coisa que eu falo da origem do capital. Né? Muitas vezes a gente ouve as histórias assim, eu coloquei na bolsa o dinheiro de uma vida. Pessoal, eu estava falando ontem, por exemplo, com um advogado, amigo meu, meu advogado também, um grande trader e tal. Eu falei, professor, para alguém colocar... Ele é professor de direito em várias áreas, é um advogado fantástico, é um gênio do direito, um artista. Quanto que eu coloco... Se eu tenho, por exemplo, eu quero colocar 500 mil na bolsa, eu preciso ter quanto? Pelo menos uns 3, né? Falou, Wagner, para colocar 500 mil na bolsa, você tem que ter 4 ou 5. Né? Você tem que ter patrimônio e tal. Qual que é o problema das pessoas? Elas têm 300 mil e elas colocam os 300 na bolsa. Elas têm 1 milhão e colocam 1 milhão na bolsa. Aí que está o problema. Eu digo o seguinte, para quem é novo, por exemplo, você tem, por exemplo, 1 milhão, colocar 500 na bolsa e você trabalhar de forma inteligente é uma hipótese. O problema é que a pessoa, muitas vezes, ela não tem nada, ela pega dinheiro com um colega de trabalho oferecendo rentabilidade, ela pega dinheiro de parente, ela pega dinheiro do cheque especial, ela pega dinheiro de herança. Nunca façam isso para colocar na bolsa, jamais. Dinheiro de indenização trabalhista, esse tipo de dinheiro, pessoal, nunca deve ir à bolsa. A bolsa é o excedente. Aquilo que se você perder tudo, não muda a sua vida. E se você, de repente, pega um bom movimento de mercado, opera legal, muda a vida, viaja, troca de carro, roupa boa, come bem, troca de casa. Essa é a ideia da bolsa, né? Que é algo que eu bato na tecla já há muito tempo. Ok? Maravilha. Então tá feito, estudo entregue. Vai abrir o mercado americano vai abrir em 2 minutos, aí deve novamente um movimento de alta aqui no mini índice, né? Então a gente comentou no início, ele estirou, a partir do momento que a gente falou da compra, chegou a bater 120,505. Então ele foi na região que a gente comentou, então eu vou fazer agora um novo racional intraday. Então eu falei que ele iria durante a gravação, né, na região de 120,500, ele foi. Agora eu falaria numa nova compra, entendendo que haverá um rompimento falso de 120 mil pontos, e acredito que ele volte a 120,500 de novo. Então racional aí de 600 pontos agora.
entendendo que existe uma exaustão, vide volume e amplitude da barra, e um provável rompimento falso de 120 mil pontos, então ele volta a 120.500 ainda durante a gravação novamente. Então seriam dois movimentos, um de 400 pontos e agora um de 600. Então rumo aos 120.500 durante a gravação. Então falaríamos em buy agora, pegaria região aí de 119, 890. Estão falando aí em 610, 620 pontos, até o encerramento aqui da gravação. Legal. Então vamos fazer agora os ativos fixos aqui no Brasil, que já é tradição. Começando por Petro 4. Ontem eu falei de um caso, eu tenho um caso real aqui, o camarada pegou dinheiro do pessoal do trabalho dele oferecendo 2% ao mês. Ele estava enrolado, ele falou para mim, professor, eu peguei o trade em HBSA3, eu peguei a 1,90, 1,93, vendi a 3,20. Ele falou, eu recuperei toda a perda, devolvi o dinheiro do pessoal, nunca mais eu opero na bolsa. É um caminho. Né? Ele falou para mim, ó, eu te agradeço, você sempre estará no meu coração. Né? Eu vi o trade, fiz o trade, peguei, fiz um termo, talvez não deveria fazer, e eu consegui recuperar tudo, e eu tô fora, não é para mim. Né? Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar dinheiro na poupança e imóvel para aluguel, igual eu fazia antes. Ele falou, eu tive uma experiência, poderia ter mudado minha vida para pior, agi errado, peguei esse trade, recuperei e é isso. Muita gente, pessoal, quando o mercado chegar no 126 mil pontos, eu sei que vai sair do mercado. Vai realizar lucro nas carteiras, no mini índice, no mini dólar e vai colocar uma grana no bolso, mas de repente fala, poxa, o destino, ok, nós chegamos, mas o caminho não é para mim. E tem pessoas que falam, não, é para mim, porque eu tenho a consciência do risco de vivenciar esse tipo de experiência, era uma grana que podia estar lá, enfim, acabei ganhando bem porque peguei um movimento lá de baixo. Então é como a vida, pessoal, como a vida. Você vê às vezes dois irmãos, dois vizinhos saem do mesmo lugar em condições parecidas e cada um enxerga de uma forma, né? Então é isso. Como tudo, a Bolsa de Valores, ela reflete a vida. Quando é uma experiência real e sincera, ela traz uma experiência real, que é a nossa proposta. Legal, então vamos falar de Petro. Por exemplo, eu tenho um aluno que pegou essa queda do DI, que nós cantamos a bola lá atrás, falou, professor, eu peguei a queda no DI, eu mais que dobrei meu capital. O que eu fiz agora? Peguei a metade que eu tinha colocado na bolsa, comprei uma sala comercial que eu vou usar, eu vou reformar para usar, e a outra metade está lá, eu vou montar uma carteira agora. Então, pessoal, esse traquejo, né, é a personalidade da pessoa, a experiência de vida, é isso. A nossa proposta é uma experiência realística. Né? Então, aqui a gente tem o DI, por exemplo, mais do mesmo, repicando. Na minha visão, corta 50 pontos base. Na próxima reunião, depois mais 3 de 50, vai sair de 13,75 a 11,75 no final do ano. Então, Petro 4 é o ativo uns dos mais operados por pessoas físicas, até em razão do mercado de opções e tal. Deve continuar subindo, mas uma alta lenta, sonolenta talvez, enfim, a gente não tem exposição ao setor. Na próxima carteira provavelmente não teremos também, mas deve seguir lentamente em alta. O caso da Vale eu já penso diferente, que há uma oportunidade. A Vale ela está desenhando uma virada, é o meu entendimento, interpretação. Aí nós temos, por exemplo, o BPAC, que é um ativo que nós temos em carteira, vocês sabem, né? Deve seguir um movimento lento, mas também, porém, altista. Nesse ponto, né, é seguir a tendência, é uma ação de guarda já em tendência. A Vale já é um caso de virada, né, então a BPAC não tem um sinal significativo de topo, alguma coisa do gênero. E nós temos BBDC4,
que é Bradesco. Né? A BBDC4 ela passa uma ideia aqui de uma pausa para a continuidade do movimento de alta. Né? Tem uma LT bem importante, a gente pode até, digamos assim, fazer aqui um ajuste fino. Então eu acho que tem mais potencial aqui de alta, enfim, o ativo. Sambi 11 nós não temos em carteira, tem a questão do STF, mas parece não abalar o ativo, mas eu não compraria. Você vê que quando ela cai é uma queda mais abrupta, né? Se você tem outros ativos livres desse driver, então eu não a operaria. Simples assim. Aí TUB 4, mini índice caminhando lá para 120, 500 de novo. Primeiro racional de 400 pontos, agora de 600. A gente simula como se estivesse numa sala, numa transmissão, alguma coisa do gênero. No caso de YouTube, na primeira batida não rompeu a LTB, mas deverá fazê-lo. Mas também um movimento lento, gradual. A mesma expectativa para a Itaúsa. Itaúsa preservando a barra de ontem, que foi, para os padrões do papel, uma barra forte. E aí eu chego em B3, SA3. Né, B3, SA3 tem cara, orelha, focinho de pivô, a ser confirmado no rompimento de 14, de 15 reais, 14,99, 15 reais, ok? Maravilha, então uma vez feitos os ativos fixos, eu vou fazer esse pente fino aqui que a gente costuma, já por tradição, materializar com essa planilha Trades. O milho, novamente, aqui ele passa uma ideia de formação de fundo. Né? O milho está respondendo um amigo lá do Instagram, ele é um contrato, né? Tem margem. Né? A gente está no CCM U23, coloca a margem de garantia. E cada real que ele anda por contrato são 450 reais. Né? Eu devo ter aqui... Depois desse vídeo eu vou colocar um link, tá? Que explica sobre o milho. Eu vou fixar nesse vídeo um link sobre o milho, ok? Mas é basicamente isso. É um contrato, trabalha com margem, 450 reais. Cada R$1 que anda são 450 reais para cima ou para baixo. Vale, acho que até a pena a gente colocar um gráfico de 1 hora aqui para mostrar um movimento, né, afunilando para depois elevar aqui as cotações. O milho muito pressionado deve iniciar um movimento ascendente. Quando a gente fechar o grupo e lançar a imersão 15, o milho vai ser o único ativo que a gente vai continuar acompanhando publicamente. Ok? Legal. Aí tem aqui o milho na Cbolt, também dando algum sinal de reação. O DI nós já vimos. O mini dólar veio no ponto que eu falei, lá atrás. Então tá aqui o mini dólar, ele está pressionando essa região de 4,893, ele deve pressionar e deve violar e vir aqui nessa LTA que está traçada. Muito provável que ela seja pressionada ao longo do dia de hoje, então deve cair até o 4,880 por aqui. 4,880 pelo menos deve ser testado. Perfeito? E o mini índice daqui a pouquinho bate lá no 120,500. Então aqui o gráfico diário, eu vou estudar, como dizia minha avó, de primeiro, eu vou estudar o Ibov. Minha família está organizando uma festa julina, eu estava vendo no grupo familiar agora. O problema é que eu tenho um compromisso no dia, mas vamos ver o que faremos. Então o Ibov, ele falhou na primeira batida para romper a LTA. Acho que falhou é uma palavra muito forte. É uma primeira batida, então ele volta, mas ele vai romper. Né? A semana deve fechar levemente acima de 120,580. Então eu acredito numa recuperação parcial hoje e amanhã numa sexta-feira verde. A partir do momento que buscar 121 mil pontos e fechar, mais 4% vai nos 26, nos 126. Então o BOVA11... ele foi na primeira batida, voltou.
né? Então a gente tem aqui um... Ele já deu o sinal, ele bateu, voltou, depois ele volta. Deixa eu só ver se esse gráfico aqui do BOVA11 está correto. É isso mesmo. Sempre bom ter um software para conferir. Então, Ibovespa em dólares, trabalhando de forma, até de certa forma, previsível. Esse padrão, pessoal, acaba sendo meio que um ombro, cabeção invertido com a neckline inclinada. DXY, o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente N e euro, mostra fraqueza, talvez formará um topo mais baixo que o anterior. Isso é bom para a nossa operação vendida aqui no dólar. Alvo a 4.740, quem sabe para a semana que vem. E hoje é um pregão de queda generalizada. Então a gente tem o MME caindo. MME em queda. Testando uma região de suporte. Então tende a respeitá-la. Uma queda mais forte na Europa, sem dúvida nenhuma, né? Então, mas uma região de suporte também para o índice DAX. Um pregão até meio frenético, né, na Europa, uma forte queda, enfim. A Bolsa de Paris novamente testando uma LTA. Uma barra forte, quem sabe de exaustão. E o Reino Unido, inclusive, acionando um pivô de baixa. Aqui eu tenho um topo. Eu tenho um fundo, um topo mais baixo que o anterior. Então a perda aqui de 7.401 acionou um pivô. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Ela tem a questão da LTB. E é importante, né, que ela preserve 31,62 como suporte. Tem aqui um topo anterior na região para não acionar um pivô de baixa. Isso é importante, sim. O mercado ele está a fim de subir no Brasil, entre aspas. Então, se começar uma recuperação na Europa, por exemplo, Estados Unidos, aqui vai seguir o mesmo caminho, talvez até com um beta diferente, ou seja, lá recupera 1% e aqui no Brasil segue, e 1% aqui no Brasil seria algo fantástico, né? Porque tem trabalhado num range um pouco mais limitado. Aqui a gente olha o Ibov. Então, um movimento mais curto, uma recuperação de 1% lá. Se aqui subir 1% também, vai ser fantástico. Eu penso que o BZQ ele faz um repique, mas ele não sustentará, mesmo que rompa momentaneamente 13,83. Seria um padrão da alavanca, um pivô. E o VIX, nesses níveis, subindo 10% praticamente, eu entendo que o VIX ele oferece oportunidade de venda para vender a 15,58, 16 dólares, para zerar aqui no gap na região de 13,85. Está falando aí em 2 dólares, os padrões do VIX é um range interessante. Sobre o Dow Jones também tem um topo mais baixo que o anterior, agora pressiona a média, então não tem mais essa ideia da ilha, o gap foi fechado. Vamos ver como reage ao redor da média. O S&P, vamos ver se fechou o gap. Máxima 4398,39. Aqui a mínima 4399. Não fechou. Por um pontinho, mas não fechou ainda. E o índice de tecnologia Nasdaq, mais resiliente. Na primeira batida, a LTB não foi rompida, mas o será, né? E tem essa... eu já vou até adiantar aqui, pessoal, é certeza que vão pedir para estudar os ativos do Twitter. Essa questão da nova rede social, ali vinculada ao Instagram. Então eu já estou até... só que na verdade o Twitter não está mais listado aqui em bolsa, né? Então... aí não tem como a gente fazer esse estudo para ver o impacto, né? Não está listado, então... não tem como a gente fazer o estudo. Sobre os títulos americanos de 10 anos, dispararam após os dados de emprego norte-americanos. A gente teve pedido de auxílio-desemprego e o ADP, mostrou um mercado de trabalho robusto nos Estados Unidos.
O petróleo é aquela história lá do mais do mesmo, né? O petróleo ele rompeu a LTB, mas ele não dispara, agora ele dá a pausa. Mas é uma situação mais favorável à compra, mesmo que o movimento seja lento e truncado, tanto em Nova York quanto em Londres. Inclusive as médias estão cruzadas em modo compra. Sobre o minério de ferro, o minério opera, ele fez o movimento altista e agora afunila. É um padrão típico de alta ali na frente. Pode demorar mais alguns dias, mas é uma ideia de alta. Perfeito? Nós temos a seguir Bolsa de Xangai, um recuo provavelmente para formar um pivô, a ser confirmado no rompimento de 3246. Índice Nikkei perto das suas máximas em 33 anos tem um sinal de topo duplo, portanto é importante que preserve 32.306 como suporte. Eu vou traçar também uma LTA conectando os fundos mais recentes. Então aqui, teoricamente, temos um triângulo ascendente. Ok? E falemos dos astros, afinal. Então o Small 11 está caindo, porém, entretanto, todavia, preservando o candle de ontem, por exemplo, sem nenhuma ameaça ou viés altista, pelo menos por enquanto não tem nada que indique isso. Fica o desconforto de um possível topo duplo, por exemplo, no IFNC, mas está longe do eixo. O IMOB também está trabalhando na parte alta do candle de ontem, o índice de materiais. É interessante que preserve as mínimas recentes, no caso 5.300, para não passar a ideia de um pivô de grandes proporções, pivô de baixa no caso. E o índice de energia, preservando média de 5, levemente abaixo do topo anterior. E o índice de consumo, também preservando aqui as máximas, nem perto da média de 21 está. Então, por enquanto, pelo menos, está tudo certo. Sobre o mini índice, ele cedeu momentaneamente aqui. Ele não chegou a buscar de novo o ponto que a gente comentou. Foi perto, mas não buscou. E aí cedeu. Então isso abre oportunidade. Está numa região de suporte, 119.730. Então provavelmente haverá um rompimento falso e um retorno pelo menos até os 120.505, podendo depois se aproximar aqui da média de 21. Ok? Uma leve recuperação na Europa. Avanço, por exemplo, na agenda, na pauta econômica do Congresso. O mercado pode se recuperar até de forma abrupta. Então, não acredito que o mercado mantenha o viés baixista, deve reduzir significativamente essa queda intraday. Então, forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor.